Graça e paz, família, povo santo de Deus, sejam todos bem-vindos, a vocês aqui presentes e a vocês aqui ao vivo na gravação, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião, seja ela presencialmente ou virtualmente, mas estamos juntos para crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Você que ainda não é inscrito, chegou agora aqui no canal, está acompanhando essa mensagem. Meu nome é Elson Jesus, falo aqui da cidade de Lauro de Freitas, Bahia, tá bom? Estamos aqui no bairro de Itinga, na rua direta do Fazendão, na rua Santa Cecília. Querendo nos fazer uma visita, querendo se reunir conosco, estamos aqui de braços abertos. Você que ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal e ative o sininho para receber as notificações. Está aqui, amados, o tema desta mensagem, desta série, essa série de mensagens que nós estamos falando acerca da experiência que Paulo teve ao terceiro céu. Paulo e o legalismo do segundo céu. Você que está a primeira vez aqui, eu te recomendo a primeira mensagem da série, que tem por tema Paulo e o mito do terceiro céu, tá bom? Nós já temos a mensagem do nosso canal, Paulo e o mito do terceiro céu. Temos a segunda mensagem também, foi pregada na semana passada, Paulo e a morte no primeiro céu. E hoje nós vamos dar sequência, Paulo e o legalismo do segundo céu. Primeiro eu quero explicar para os amados que quando Paulo se refere à sua experiência do terceiro céu, Paulo está usando uma figura de linguagem. Tá bom, amado? Isso é muito interessante vocês entenderem deste princípio. Paulo ali estava usando uma figura de linguagem, uma força de expressão. Assim como ele dizia no seu capítulo 13 da carta aos Coríntios, ele dizia assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que, ele está usando ali uma hipérbole, uma figura de linguagem, uma força de expressão, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado e não houvesse amor, ele não estava dizendo que ia dar o corpo para ser queimado. Ainda que eu tivesse tamanha fé que transportasse os montes. Quando Paulo fala para os coríntios, no capítulo 12, na sua segunda carta aos coríntios, ele diz, eu conheço um homem. É claro que ele estava falando dele mesmo, mas ele deixa algo bem interessante. Se no corpo, eu não sei. Se fora do corpo, eu também não sei. Deus o sabe. Paulo não foi no terceiro céu, como nós explicamos na primeira mensagem, no corpo, porque essa matéria não pode ir no céu. Paulo também não foi no terceiro céu, no espírito, porque o espírito dele não saiu do seu corpo, porque a Bíblia diz que quando o homem morrer, é que o espírito volta para Deus. Para Paulo ter ido no terceiro céu em espírito, ele teria que ter morrido, mas ele não morreu. Então Paulo, na verdade, ele foi arrebatado na sua consciência, na sua mente. E outra coisa, quando Paulo diz que foi levado ao terceiro céu, como eu falei, o céu ali é uma figura de linguagem. Bem como a profecia de Ezequiel 28, quando o rei de Tiro, ele diz assim, eu colocarei a minha cadeira sobre o oceano. Nos mares me assentarei. Há uma capacidade de alguém colocar uma cadeira no oceano, no sentido literal, e se assentar? Não. Aquilo é uma força de expressão. Quando Deus usa também esta mesma terminologia para dizer que a estrela da alva iria ser lançada por terra, falando do rei da Babilônia, em Isaías capítulo 14, aquele que dizia, eu subirei acima das estrelas, estabelecerei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo.
As pessoas pegam ali e criaram ali um mito espiritual dizendo que ali está falando de Satanás. Não tem nada a ver. Era o rei da Babilônia. Quando nós observamos que o rei Nabucodonosor, quando ele construiu o seu império, ele disse: tudo isso eu construí com as forças dos meus braços. Diz que a partir daquele momento, Deus chegou na consciência dele, tomou a consciência dele, colocou uma loucura nele, e ele passou 7 tempos no campo, comendo capim com os animais, a ponto de crescer unhas e nascer no seu corpo penachos. Até que retomou-se a sua consciência e ele começou a glorificar a Deus e entender que não havia Deus maior do que o Deus Supremo e que ele era Rei de Reis e Senhor dos Senhores. E aí Deus foi e estabeleceu a sua glória, porque ele entendeu que não havia ninguém como o nosso Deus. Então a palavra lá, como caíste do céu, ó estrela da manhã, não é que ele estava no céu não, amado. É uma força de expressão, alguém que estava em uma posição elevada e foi derrubado por causa da sua vaidade. Irmão, e Paulo e o legalismo no segundo céu, sempre levando em consideração que céu ali é uma força de expressão, não está falando de céu literal, trono de Deus, não. Vamos entender, e eu estou usando sempre nessas mensagens, essa questão cultural dos judeus, porque é daqui que eles se baseavam nessa questão de céus. No judaísmo, de acordo com os ensinamentos judaicos no Talmud, no ensinamento dos judeus, o universo é composto de 7 céus, ou 7 camadas de céu. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Se você pesquisar aí no Google, você vai entender o que eu estou falando. Estudo sobre os 7 céus na cultura judaica. Paulo passou por isso. Paulo sabia do que ele estava falando. E quando Paulo fala para os coríntios, Paulo está usando uma linguagem compreensível para aquela época, para os coríntios. E outra coisa muito importante que eu quero aqui pincelar. Algumas pessoas assistiram a primeira mensagem e disseram: então você está dizendo que Paulo mentiu? Porque Paulo foi no terceiro céu. O texto diz que Paulo foi no terceiro céu. Não, eu não disse que Paulo mentiu. Eu também não estou dizendo que Paulo não foi no terceiro céu. Eu estou explicando com a revelação das Escrituras, que o próprio Paulo deixou, que ele foi no terceiro céu, mas não é esse céu que as pessoas estão pensando. Não, Paulo simplesmente foi lá no céu, no terceiro. A pergunta é: você conhece o primeiro céu? Você conhece o segundo? E você conhece o terceiro céu para você afirmar que Paulo foi lá onde Deus estava? Primeiro nós explicamos que não há possibilidade de Paulo ter ido lá, nem no corpo e também no espírito, porque ele teria que ter morrido para isso. E Paulo não morreu para ir no terceiro céu. Então aquilo é uma figura de linguagem. E outra coisa bem importante a ser colocado aqui. Para os judeus havia 7 camadas de céu. Isso era a cultura deles. E Paulo se utilizou desta cultura para explicar para os coríntios que quando ele se refere ao terceiro céu, ele está falando de um nível de conhecimento. Ele está falando de algo mais profundo que ele alcançou. Ele está falando de algo que ele recebeu da parte de Deus que os demais não tinham recebido. Mas Paulo não está afirmando categoricamente ou está se prendendo nesta cultura de 7 céus. Não, Paulo não tinha isso na mente, não. Paulo apenas está entrando dentro de um costume, dentro de um conceito que os judeus acreditavam, para dizer, para informar que ele foi instruído de uma forma diferente dos demais apóstolos. Paulo teve revelação do altos céus que os demais apóstolos não tiveram. E é por isso que Paulo sempre ensinava a igreja, fazendo com que a igreja levasse a mente ao alto. Quando ele fala aos Colossenses, ele diz: buscai as coisas que são do alto, uma referência às coisas do reino de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Tá bom, amados? No judaísmo, de acordo com os ensinamentos judaicos no Talmud,
O universo é composto de 7 céus. Isso era a cultura deles. Sabemos que o universo que vivemos inclui 7 céus, a Terra abaixo deles. De acordo com a descrição do Talmud, o ensinamento judaico, cada céu tem a sua função. Podemos entender, eu estou falando podemos, não é você, isso é de acordo com a cultura deles, eles entendiam assim, podemos entender cada um dos 7 céus como os níveis de consciência divina, que através da meditação podemos nos elevar para o aperfeiçoamento, para aperfeiçoar o entendimento de Deus e de nossa união com Ele. Isso faz sentido? Faz, porque quanto mais você medita nas Escrituras, quanto mais você se dedica ao estudo da palavra, quanto mais você busca conhecimento de Deus, você vai se elevando, você vai crescendo na graça e no conhecimento, como ensinou o apóstolo Pedro. Quando a igreja parar de ficar rodando e pulando, jogando cadeira para cima, e dizendo que isso é poder de Deus, a igreja nunca vai entender o que é ter a mente de Cristo e conhecer o mistério que foi revelado para a igreja. Quando eu digo igreja, estou falando não de instituição religiosa, estou falando de pessoas. Quando os filhos de Deus entenderem que Deus não é Deus de mistério, que Ele se revelou na pessoa de Cristo, que Ele quer que os seus filhos tenham conhecimento do alto dos céus, que os seus filhos venham crescer a cada dia, venham reconhecer o seu senhorio e a sua grandeza, a igreja vai parar de ficar aí sofrendo, pagando dízimo, pagando voto, subindo um monte, derramando azeite que compra no mercado para dizer que está sendo ungido. Quando a igreja crescer na graça e no conhecimento e compreender de fato a palavra de Cristo, a igreja vai parar de ficar levando lencinho para casa, óleo ungido, água orada pelo pastor, porque isso é tudo coisa de religião. Tudo religiosidade, amado. Misticismo religioso que atrai a mente dos incautos, que prende, escraviza as pessoas. Porque isso é atraente para a carne, para o ego humano, para a satisfação e paixão da carne. Paulo chega em Atenas, na Grécia, quando ele observa, está lá, as pessoas se prostrando diante de altares. E Paulo observa que tinha um altar que estava uma descrição ao Deus desconhecido. Mesmo assim, as pessoas estavam adorando um Deus que não conhecia. Assim é hoje, as pessoas estão adorando um Deus que as pessoas não conhecem. Estão invocando Jesus de Nazaré como se Jesus estivesse ainda lá em Nazaré. Estão dizendo que vão em Israel buscar um pouquinho da água do Jordão, como se aquela água fosse uma água mágica que você vai levar para sua casa e vai acabar os seus problemas. Não, os problemas da vida vão continuar. E vão lá e pegam a tal de uma terra aqui, e diz que você leva aquela terra e você vai ser próspero, e por que isso e por que aquilo? Engano, amado. Deus não está lá em Jerusalém, Jesus não está lá em Nazaré, não. Deus é Espírito e habita naquele que crê. Você é templo e morada do Espírito Santo. Mas para isso, precisamos elevar o nosso conhecimento. E Paulo, ele passou por esses estágios. Primeiro, o céu é uma figura de linguagem. Tá bom, amado? Que nós estamos nos utilizando. Agora, o segundo céu e o legalismo na vida de Paulo. Todos nós passamos por esse processo. Na primeira mensagem nós vemos lá Paulo respirando morte, perseguindo os cristãos, consentindo na morte de Estevão, massacrando a igreja, pegando carta dos sacerdotes, e isso tudo ele fazia em nome de Deus, porque ele era zeloso de quê? Da tradição de seus pais. Saulo de Tarso. Aquilo foi o primeiro céu, o primeiro nível de contato, de conhecimento que ele teve com Deus. Mas ele era um perseguidor da igreja. Agora, no segundo céu, na sua segunda experiência, ele vira um legalista. Olha lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 3. Mas seguindo ele viagem, aproximando-se de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Aqui é a continuidade ou a continuação do processo de estágio, de mudança na vida de Paulo. Ele era perseguidor da igreja
e ele tinha pegado cartas dos sacerdotes para ir a Damasco para prender os cristãos. E quando ele vai para Damasco, um grande resplendor de luz do céu o cerca e Paulo cai. Ali ele começa as primeiras pisadas, a primeira caminhada, agora não mais pelo judaísmo, né, pela tradição dos pais, mas agora com a experiência em Jesus. Olha lá, versículo 4. E caindo por terra, ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele estava perseguindo a igreja. Então ele estava perseguindo a Jesus. E ele ouviu essa voz: por que me persegues? Versículo 5. Ele perguntou: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Era Jesus que Paulo estava perseguindo quando ele perseguia a igreja, quando ele perseguia os cristãos. Era a Jesus que ele estava perseguindo. Vamos lá, versículo 6. Mas levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te cumpre fazer. Ele agora começa a ganhar uma missão. Paulo, você estava perseguindo a igreja. Paulo, no primeiro céu, você respirava a morte. No primeiro céu, você estava matando. No primeiro céu, você estava levando os cristãos presos. No primeiro céu, você estava maltratando a igreja. Mas agora, eu quero que você entre naquela cidade. E lá naquela cidade, eu vou te dizer o que é que você tem que fazer a partir de agora. Percebeu? Já começa um outro estágio na vida de Paulo. Mas Paulo não era um filho de Deus? Sim. Não, Paulo era um perdido. Sim, ele estava perdido na onde? Na mente, porque ele era um religioso, fanático, como nós éramos no sistema. Onde o pastor dizia que se você não desse o dízimo, o devorador, que ele diz que é um capeta, que eu não sei de onde tiraram isso, que na Bíblia diz que o devorador é gafanhoto. Mas os pastores dizem que é um demônio. Não, a Bíblia diz. A Bíblia que eles usam para pregar diz que é gafanhoto, eles dizem que é demônio. E o povo acredita, porque não conhece Deus. Então, quando você não conhecia a palavra, você ia por ventos de doutrina, mesmo as pessoas usando a Bíblia. Então, Paulo era assim, ele servia a Deus, ele tinha zelo de Deus, mas sem entendimento. Aí Jesus: mas levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te cumpre fazer. Versículo 8. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma. Qual é o tema? Saulo e o legalismo no segundo céu. Na religião, ninguém vê nada. Na religião está todo mundo cego. Desconsidera o que Cristo fez na cruz, porque quando ele disse em João 19:30, tetelestai, está consumado, quer dizer, está completo, acabou, eu completei a obra. Mas as pessoas que estão no sistema religioso estão dizendo o quê? Eu vou fazer a obra de Deus. E Deus não fez? Então Deus falhou. Jesus falhou, foi? Porque quando eu digo que eu vou fazer a obra de Deus, eu estou dizendo que Jesus falhou. Aí eu olho para a palavra e a palavra me diz, o próprio Jesus diz: a obra de Deus é que creiais naquele que Deus Quem crê em Jesus aqui? Esta é a obra de Deus. Esta é a obra de Deus. E quem crê em Jesus está fazendo a obra de Deus. E dentro desse contexto de crer em Jesus, você vai entender no teu espírito que você deve amar o próximo, que você deve socorrer o necessitado, que você deve abraçar, levantar o caído. Isso é uma obra de Deus que está no contexto de crer em Jesus.
E não ficar todo mundo na chamada igreja com a mão assim pra cima, dizendo que está fazendo a obra de Deus. Ou não em cada esquina todo mundo colocar uma placa, abrir uma igreja e dizer: aqui é o lugar que nós fazemos a obra de Deus. Não, a obra de Deus já foi feita. Nós estamos aqui nesta manhã, e vocês aí pelo canal, desfrutando daquilo que Jesus já fez. Essa é a obra de Deus. Aí o legalista vem logo, né? Porque legalista é cego, não vê. Aí o pastor legalista vem logo. Tem um bocado aí que já me bloquearam. Então você falar isso, as pessoas não vão querer mais evangelizar. Vai evangelizar, irmão. Mas evangelizar é para falar do evangelho. E falar do evangelho é falar das boas novas. E falar das boas novas é falar dos feitos de Jesus. Isso sim é obra. Vai falar das obras de Jesus, nós estamos falando das obras de Deus. Mas você fala isso, os irmãos não vão dar mais dízimo. Já era para ter cortado há muito tempo, porque dízimo não é dinheiro e nem é para a igreja. Você não é judeu, eu não sou levita, eu não sou da tribo de Levi, para que dar dízimo? Você é muito detalhista. Não, nós temos que ser verdadeiros. Então Salomão, levantando da terra e abrindo os olhos, não via coisa alguma. E guiando pela mão, conduziram-no a Damasco. É assim que é na religião. Você não anda com as próprias pernas. Viu? Paulo no segundo céu, legalista. Legalista não vê. Legalista não anda com as próprias pernas. Por quê? Pastor, vou casar. O senhor ora para ver se é confirmação de Jeová? Pastor, eu quero comprar o carro. O que é que o senhor acha daquele carro? Irmão, nem existe mais, né? Existe, mas não fabrica mais. Fiat Maré. Maré quer dizer que é um demônio da Umbanda. Compre não, esse não. É assim. Pastor, ora pela minha carteira de trabalho, eu quero arrumar um emprego. É conduzido pelos outros. Olha lá minha esposa no fundo. Pastor, eu posso viajar no final do ano? Não, porque esse ano vai ter consagração no ministério. Pastor, esse ano eu estou querendo reformar minha casa. Tem gente aqui que só pensa em reformar a sua casa. E a casa de Jesus? E a casa de Deus? Todo mundo só cuida da sua, e a casa de Deus? Por quê? Porque o legalista, ele entende que casa de Deus é templo feito por mão de homens. A casa de Deus é você. Cuide de você, cuide da sua vida. O senhor fica falando isso, ninguém vai querer congregar, ninguém vai querer andar com você, ninguém... Que ele cresça, né? Tem esse louvor, né? Que é muito lindo. Que eu diminua. João Batista disse isso. Honra e glória é a Cristo Jesus. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o dono da igreja, Ele é tudo em todos. Paulo não via nada, Paulo agora era guiado, conduzido pelos homens. Assim é o sistema religioso. Eu não como isso não. Por quê? Porque o pastor disse que é pecado. Eu não posso cortar o cabelo aqui, Chanel. Não, irmã, não. Por quê? O pastor disse que vai para o inferno, é direto para o inferno. Se pintar as unhas, então, é tudo conduzido por homens. Não conhece a palavra revelada. Varão não está vestindo mais calça, agora é de bermudão. Condenação na mente das pessoas, amado. E as pessoas sofrendo por falta do conhecimento. Por isso que Jesus disse para os judeus lá na sua época: vinde a mim, vós que estáis cansados, vocês estão cansados, oprimidos, sobrecarregados. Vinde a mim que eu vos aliviarei. Enquanto Jesus, a sua palavra, a sua graça, quer trazer alívio, quer trazer paz, quer trazer descanso, a religião judaica e hoje o sistema religioso está trazendo jugo de escravidão. Tem que fazer, tem que dar, tem que desafiar Deus, tem que isso, tem que aquilo. Não conhece a palavra.
Esse é o segundo céu legalista, onde você saiu do mundo, até parece que você foi para Marte. É, porque você estava no mundo, agora não, agora você está no céu. Não, você está no mundo ainda. A tua mente que tem que estar no céu, nas coisas de Deus. Ele agora era conduzido pelos homens. Versículo 10, 9 e 10 Atos. Ora, havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, eis-me aqui, Senhor. 11. Ordenou-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita, isso em visão, tá? Procura em casa de Judas, não é Iscariotes, tá bom? Era outro Judas, nome comum da época. Um homem de Tarso, chamado quem? Saulo. Pois eis que ele está o quê? Olha como eram as revelações no tempo de Jesus. Agora olha como é os revelamentos hoje. Olha, ordenou o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita, em visão, tá? Em visão. Deus deu uma visão a Ananias. Levanta-te, vai na rua chamada à direita, procura em casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Deus deu tudo detalhadamente. Olha que visão. O nome da rua, o nome do homem, o que o homem estava fazendo, tudo em visão. Agora hoje, Deus está me mostrando aqui que tem uma pessoa que está angustiada, a começar por ele. Quem é que não passa por angústia nessa vida, irmão? Deus está me mostrando que tem alguém aqui passando dificuldade. Olha, como diz o irmão Geraldo. Dificuldade, irmão? Parabéns para você. Você é a tampa da última Coca-Cola do mundo. E aí as pessoas, por causa do ambiente legalista, aí quem está passando algum problema, geralmente todo mundo passa por problema, mas tem pessoas mais sensíveis, né, emocionalmente. Aí, quando o pregador, ainda mais se o pregador for bonitão assim como o irmão Elson, amém? Eu vi um amém? Tá feia a coisa, viu? Eu espero que vocês dêem um amém aí. Então, aí o pregador chega lá, todo, né, parecendo um parvão, todo enfeitado, abre as asas, mostra os anéis de teologia. Deus está me mostrando aqui que tem uma irmã, quando vê a irmã já está lá, é eu, fala Jesus, fala Jesus. Aí ele já aproveita, é você mesmo, Deus, é você mesmo, Varua. Deus me mostrou. Deus me mostrou que na sua casa tem um levante. É verdade, é meu filho nas drogas. Deus me mostrou que na sua casa está tendo uma bagunça. Tá mesmo, minha filha, não faz nada. Não me ajuda em nada. Aí começa a chutar isso. Aí o povo do sistema legalista, fala, Deus, que o teu servo te ouve. Não ouve nada. Porque se escutasse a palavra, não estava dando ouvido a essa lorota. Porque a visão e as revelações que aconteciam era assim, ó, tudo claramente. Hoje não, é tudo embaçado. Sistema legalista é tudo turvo. Teve um aí que disse que no dia 30 de maio aí ia acontecer não sei o quê. E como não aconteceu, ele disse, Deus falou. Não sei por que Deus retrocedeu. Dizendo que foi Deus que revelou. Ó, o sábado é o selo de Deus. O domingo é a marca da besta. E o povo acredita. O povo acredita nessas coisas. Legalismo é isso, é cegueira. É ser conduzido pelas pessoas, pelos homens. A revelação que Deus dava era pimba, era certinho. Hoje o povo acredita em qualquer coisa. Qualquer palhaçada. Aí as pessoas dizem, Deus está me falando. É por isso que é destruído. Porque não é conduzido pelo Espírito. Não é conduzido por aquilo que Deus fala no seu Espírito. E você tem sua convicção. É conduzido por aquilo que o homem fala. Paulo passou por este processo. Olha lá. Então Deus mandou Ananias ir lá e aquele homem estaria orando, que era Paulo.
Atos 9:17. Partiu Ananias e entrou na casa, né? E impondo-lhes as mãos, disse: irmão Saulo. Vou logo chamar ele de irmão, né, irmão? Ele era perseguidor, sou doido? Vou chamar logo de irmão para... Ele já estava meio amedrontado, Ananias. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, Ananias sabia de tudo já, enviou-me para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Isso aqui te lembra o quê? Lembrando que isso aqui é o segundo céu, o segundo estágio de Paulo, andando no meio dos legalistas. Jesus aqui já tinha ressuscitado, né? Então não é mais Jesus de Nazaré. Quem chamou ele foi o Cristo ressuscitado. Porém, entretanto, Paulo teria que passar por esse processo com os judeus, com os irmãos lá. Então Paulo teria que permear o campo do legalismo. Ou seja, Paulo teria que conviver muito tempo ainda, até ele ter a mente do terceiro céu, ele teria que conviver muito tempo ainda com Tiago, com João, com Pedro, com os irmãos da circuncisão. Então ele estava ainda no legalismo, embora quem tenha chamado ele tenha sido o Cristo ressuscitado. Isso nos mostra que mesmo Jesus, o Cristo ressuscitado, chamando Paulo, Jesus não chamou e revelou tudo para Paulo, não. Houve um processo. Tem gente que chega agora na graça. Ontem estava me ouvindo, e ouvindo os outros meninos aí, que pregam a graça. Amanhã, vai para o YouTube e diz que eu estou pregando tudo errado. Tá bom, irmão, não sou perfeito não, é claro que eu erro. Ninguém é perfeito, ninguém é dono da verdade. Mas observe que não tem humildade para entender. Amado, não é de uma hora para outra não, meu irmão. Quantos aqui? Eu estou crescendo, eu estou aprendendo a cada dia. Essa sequência de mensagem que Deus tem colocada no meu espírito, eu estou aprendendo com ela. Nós estamos aprendendo, evoluindo, níveis de consciência com Deus, de entendimento. Aí apareceu alguns aí dizendo que nós não somos salvos pela graça, que nós não fomos predestinados, quando a palavra diz que fomos predestinados. Mas querem falar novidade, que todo mundo é salvo, que todo mal que você fizer, você está cumprindo o propósito que Deus já determinou. 9:17. Partiu Ananias e entrou na casa e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que tornes a ver, lembrando que ele estava cego, e seja cheio do Espírito Santo. Isso te lembra o quê? Quando você estava no sistema religioso. Eu passei por isso. Tempo que vinha pregadores de fora, então. Era ou não era? Você já sentava assim: ei, Jesus, fala comigo hoje, Jesus. O camarada estava 10 anos na igreja, Jesus nunca falou com ele. Né, irmão? No dia de congresso pentecostal, fogo, fogo, glória, glória. Aí ele dizia: eu fazia isso. Ô Jesus, usa uma pessoa para falar comigo hoje, porque eu não estou conseguindo te ouvir. Eu não te entendo, então use alguém. Aí aquele ambiente é aquilo que é. De repente, ei, Deus me mostrou aí, viu, você lá atrás. Eu lembro que uma vez eu fui ministrar num local, a mulher chegou e deu 2 rodadas na minha frente, meteu a mão no meu peito e disse: calma aí, mas... a mulher foi homem, nem me lembro mais. Eu sei que ela disse: você vai para São Paulo. Eu nunca fui nisso. Pode ser, claro, há uma probabilidade de eu ir em São Paulo um dia? Claro que sim. Mas ela disse naquela hora lá, naquele dia próximo: você pode arrumar mala que Deus está te enviando para São Paulo. Não tenho vontade de ir em São Paulo, não conheço São Paulo. Nunca fui. Isso já faz quase uns 8 anos já. Profetado, irmão. Ó, Deus me revelou, você vai casar com fulana. Aí eu casei com Beltrana. Tudo errado. Profetada. Então Paulo ouviu isso. Você vai tornar a ver e você vai ser cheio do Espírito Santo. Claro que isso aconteceu. Agora olha lá. 18. Logo lhe caíram dos olhos como umas escamas e recuperou a vista. Então, levantando-se, foi o quê? Batizado. Todos nós fomos, né, irmão? Mergulha aqui, deixa os seus pecados aí. Você levanta uma nova criatura. É isso que a Bíblia diz? Não.
Mas você quer saber disso? O sistema religioso não quer. Quando a gente vai explicar, ele diz, peraí, né, irmão? Não entende que o batismo nas águas era transitório, passava, como a lei. Não entende que aquilo era momentâneo até Cristo. Porque os filhos de Deus hoje não são batizados em águas, são batizados com o Espírito. O Espírito habita no Filho de Deus. Mas aí as pessoas ficam aí mergulhando nessa tradição e dizendo que está salvando, que é o pior. Porque se batizasse como uma tradição apenas para cumprir um ritual onde as pessoas dizem, eu te batizo nas águas e você agora é aceito como membro, tá. Mas tem gente que vai, não, eu batizo para tirar o teu pecado. Tem um pregador famoso aí que ele diz que batizou mais de 1000 almas, que ele ganhou mais de 1000 almas para Jesus. Que ele salvou as pessoas, porque mergulhou as pessoas na água. Se fosse só isso, só era mergulhar e dizer, vá, siga a sua vida, porque tu já é salvo mesmo, e já foi batizado, já foi. É isso? Não. Aí Paulo foi batizado. Atos 13, versículo 1. Está Paulo agora no ambiente dos religiosos. Lembrando que eu estou falando aqui de legalismo, mas era esse o ministério dos judeus, tá bom? Esse era o ministério dos judeus, dos discípulos de Jesus de Nazaré. Então ele estava cumprindo ali a missão que Deus havia estabelecido. Mas Paulo estava lá, olha lá. Atos 13:1. Ora, na igreja em Antioquia havia profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Nigé, Lúcio, de Cirene, Manaém, Colosso de Herodes, era criado por Herodes, o tetrarca, e quem? E Saulo. Saulo estava lá, no meio da igreja lá em Antioquia, com Pedro, Tiago, João, sendo ali os pilares da igreja, né? A base da primeira igreja. E havia lá esses homens juntamente com Saulo. E o que aconteceu? Enquanto eles, Atos 13:2, enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, era o costume deles, era a prática deles. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado, ministério, o serviço. Olha aí, então, Atos 13:3, então, depois que jejuaram, oraram e lhes impuseram as mãos e os despediram. Depois que eles jejuaram, oraram, colocaram a mão e disseram, agora pode ir, o Senhor te enviou. Era assim ou não era no sistema religioso? É. O segundo céu legalista é isso. Você não pode ir enquanto o pastor não te enviar. Você não pode fazer enquanto o líder não determinar. E se você fizer sem a determinação da liderança, eles vão dizer assim, você está em rebeldia. E quando você pergunta, mas Deus mandou fazer isso? Ele disse, claro. Não viu lá em Atos dos Apóstolos 13, não? Deus mandou que nós, líderes, pastores, que somos responsáveis por vocês, nós enviássemos vocês. Eu lembro de uma vez que o meu ex-líder religioso, há muito tempo atrás, nós fomos ministrar em um lugar, e lá o pregador dizia assim, eis-me aqui, Senhor, usando a passagem de Isaías. E quando ele percebeu, ele estava do meu lado, e ele sabia que eu tinha essa coisa eu andava em tudo quanto é lugar falando de Cristo. Saía, viajava, terreiro de candomblé, essas coisas tudo eu tinha acesso e falava da palavra, do meu jeito, daquela forma. Aí quando ele percebeu que eu me alegrei, quando o pregador dizia, eis-me aqui, Senhor, eu amém. Aí ele saiu o caminho todo falando comigo, o outro irmão. Mas a gente tem que entender que ali foi o tempo de Isaías, tal. Desconversando para eu não me empolgar, para querer falar da palavra de Deus, porque ele não estava me autorizando. Na graça de Deus, não. O Espírito Santo coloca a palavra de sabedoria.
E Deus é quem envia, porque é Ele quem edifica. Você vai dar a palavra a quem você quiser e não tem essa coisa de chegar para mim, irmão Elcio, eu posso ir pregar ali? Irmão Elcio, eu posso visitar ali? Irmão Elcio, eu posso visitar ali? Eu posso viajar? Eu posso... Você é livre em Cristo. A minha responsabilidade é falar a palavra de Deus para que vocês sejam edificados. E não pegar vocês e amarrar pelos pés e dizer que vocês me pertencem, que vocês não podem dar um passo sem que eu determine, sem que eu ordene. Não. Vocês não foram chamados para a escravidão. Vocês foram chamados para a liberdade. Agora, não use da liberdade para dar ocasião à carne. Liberdade é viver para Cristo. E não viver para você e dizer que é livre. Aí é uma outra história e não venha trocar gato por lebre. Então eles jejuaram e oraram, impuseram as mãos e o despediram. Atos 21, 18. Então Paulo, Saulo e Barnabé, eles seguiram a missão que Deus havia determinado. Quando eles estão nesta missão, começaram a vir os frutos. Atos 21, 18. Olha lá. No dia seguinte, Paulo foi em companhia na casa de quem? Paulo foi na casa do irmão Tiago. Quem era ou quais eram os irmãos que andavam com Paulo? Esses discípulos, esses apóstolos. Paulo foi na casa do irmão Tiago. E compareceram todos os anciãos, todos os homens ali que tinham incumbência de instruir a igreja do primeiro século. Eles compareceram. Paulo chegou. Vamos ver o que é que esse menino está fazendo. Esse menino aí, ele era perseguidor da igreja. E ouviu-se falar que agora ele está em Cristo. E ele está agora na casa de quem? De Tiago, os anciãos. Vamos lá. Ele vai ter que passar por uma sabatina. E compareceram todos os anciãos. E aí? 21, 19. E havendo-os saudado, contou-lhes uma por uma as coisas que por seu ministério, Deus fizera entre os gentios. Então Paulo chegou ali, foi na casa de Tiago, os anciãos o cercaram, e Paulo começou a contar o que era que Deus estava fazendo por meio da sua vida entre os gentios. E aí, 21, 20. Ouvindo eles isto, o que Paulo estava contando, glorificaram a Deus. E disseram-lhe, bem vês, irmãos, quantos milhares há entre os judeus que têm crido, e todos são zelosos de quê? Da lei. Paulo, que era um defensor da lei, no primeiro céu, Paulo que respirava a morte na lei, agora ele está em Cristo, foi pregar, e entre os gentios havia muitos judeus que creram na mensagem que Paulo estava falando. Mas os judeus eram zelosos da lei. Olha o pepino para Paulo. Vamos lá. Atos 21, 21. Tem sido informados a teu respeito que ensinas todos os judeus, a judeus, não são gentios, que ensina todos os judeus que estão entre os gentios a se apartarem de Moisés, dizendo que não circuncidem seus filhos, nem andem segundo o quê? Os costumes da lei. Então, o que foi que eles fizeram ali? Eles pressionaram Paulo. Paulo, venha cá. Você pregava a lei de Moisés, você circuncidava, você perseguia os judeus que seguiam a Cristo,
Você maltratava e você prendia. Agora você está pregando e está dizendo que não é preciso mais circuncidar. Você está pregando, Paulo, e dizendo que não é preciso mais guardar os costumes da lei. Paulo se sentiu coagido, porque o sistema religioso, o legalismo, faz isso. Eles coagem as pessoas. Você tem que estar no meio deles, ainda que você não concorde com nada, mas tem que estar no meio deles. E quando você expressa uma reação de insatisfação, de que não está dando certo, que você vai sair daquele recinto, daquele ambiente, vai mudar de uma igreja para outra, como eles chamam, aí começa a vir as palavras de ameaça. Foi aqui que você foi abençoado, foi aqui que você foi curado, foi aqui que você, foi aqui que você, foi aqui que, cada que diz, foi aqui que você deu todo o seu dinheiro, foi aqui que você fez tudo que o pastor mandou. Não diz. Então Paulo se sentiu coagido, porque eles estavam pressionando a Paulo, porque Paulo estava ensinando para eles deixarem Moisés. Deixar Moisés é deixar os costumes da lei. Por que é que você obriga as pessoas a guardarem sábado, se sábado era da lei de Moisés? Por que é que vocês legalistas obrigam as pessoas a darem dízimo, se dízimo não é para a igreja, era para os judeus? Por que é que vocês fazem campanha, propósito, invenções de jejuns e orações em hora marcada, como se vocês fossem judeus? O que Paulo estava ensinando era para deixar Moisés e os costumes da lei, porque Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que nele crê. Mas no segundo céu, Paulo era legalista. E ele teve que se sujeitar, se submeter à pressão dos religiosos. Deixa eu falar uma coisa para vocês, amados. Eu não me sujeito à pressão de religiosos. Amo todos os religiosos. Eu tenho amigos evangélicos, católicos, macumbeiro, eu tenho amigos pentecostais, tradicionais, eu tenho amigos pastores do sistema, eu tenho amigos de todo tipo. Só que quando nós sentamos para falar, nós falamos a palavra da graça de Deus. Não me inventem tentar me persuadir para pregar judaísmo para a igreja, falar de Moisés para a igreja, falar de Elias para a igreja, como se isso fosse a vontade de Deus, porque o evangelho foi revelado em Cristo Jesus. Aí um pastor que me excluiu aí das redes sociais, rapaz, eu sei que batismo não salva, mas você tem que batizar, porque é uma tradição. Eu digo, eu não vivo de tradição religiosa. Rapaz, dízimo, a gente sabe que dízimo lá era outra coisa, mas a gente tem que pedir dízimo, porque senão como é que vai manter a obra? Eu digo, fala a verdade, se o povo quiser ajudar para pagar um espaço de um ambiente para se reunir, ajuda. Se não quiser, a obra de Deus continua. Você não é obrigado a nada. Só isso. Mas tem que mentir. Se fosse para ser mentiroso, continuava, como eles dizem, no mundo. Porque lá no mundo, como eles dizem, tem gente que não é crente e é mais verdadeiro do que muitos que se dizem que é crente. Atos 21, já li, né? Vamos lá, 22. Que se há de fazer, pois certamente saberão que és chegado. Mas voltando. Então, amados, você não pode ser persuadido a retroceder. Paulo foi persuadido a mentir. É claro que Paulo estava pregando que não era mais para guardar a lei de Moisés. É claro que Paulo estava pregando que não era mais para observar os costumes da lei. O come, não come, o pode, não pode, o sobe, não sobe, o desce, não desce, o guarda, não guarda. Os costumes da lei. As orientações oriundas do judaísmo. Paulo já estava com a mente passando por esse processo de renovação que não era necessário. Mas os judeus disseram não. Os apóstolos, lá na casa de Tiago, não. Você vai ter que dizer que isso é falso, que estão dizendo a vosso respeito. Imagine se alguém chega para mim hoje e diz, Elcio, um exemplo que eu vou dar. Eu vou conjecturar. É disso que eu estou falando. Alguém liga para mim e diz, Celso,
Elson, nós somos aqui da igreja X. Eu queria que você viesse trazer uma palavra para os jovens. Você pode? Ou para a igreja? Sim, posso sim. Agora tem um detalhe, Elson. Eu te acompanho aí no YouTube, e eu vejo aí no YouTube que você prega contra dízimo. Eu vejo você no YouTube que você ensina que não é necessário batizar nas águas. Eu vejo você aí no YouTube ensinando que casa de Deus não é um templo, são pessoas. Eu quero que você pregue aqui. Está entendendo o mistério? Mas tem um detalhe. Eu quero que você não toque nesse assunto, pule para outra coisa. Eu quero que você finja aí que você aceita tudo. Mesmo porque, Elson, no final da reunião, vai ter uma consagração pastoral, vai ter imposição de mãos, vai ter derramamento de óleo. E como eu sei que você prega contra essas coisas, porque a Bíblia não dá respaldo como doutrina para essas coisas, você pode fazer isso? Aí eu digo, posso? Afinal de contas, né, Elson? Eu vou te dar uma oferta gorda no final. Ô, glória! Confirmação de Jeová. Eu estava orando ontem pedindo a Deus aí uma verba. Aí o pastor pagou para Elson se sujeitar à vontade de Deus, às suas vontades. Paulo foi persuadido a se sujeitar não à vontade de Deus, porque no sistema religioso, o legalista, ele não se sujeita a Deus, ele se sujeita ao pastor presidente. Aí Paulo disse, tudo bem, é para fazer o quê? É para disfarçar? Eu prego que não é para seguir a lei, eu prego que não é para guardar os mandamentos de Moisés, mas vocês querem que eu finja, vocês querem que eu fale que está tudo certo. Paulo disse, está certo, tanto é que Paulo fez voto para rapar a cabeça com os 4. Mas por que Paulo fez isso? Porque no segundo céu, Paulo era legalista. Olha aí. Que rape a cabeça e saberão todos que é falso aquilo que tem sido informado a teu respeito. Mas que também tu mesmo andas corretamente guardando a lei. Quem disse que Paulo andava mais guardando a lei? Paulo não guardava mais a lei, só que ele tinha que fingir que estava para agradar Pedro, Tiago, João no barquinho, no mar da Galileia. O homem da mão furada está passando por aí. O sistema religioso gosta disso. Jesus de Nazaré é o nosso rei. Não, irmão. Isso é legalismo, já passou. Hoje é o Espírito Santo que habita em você. Jesus não é de Nazaré, Jesus é de toda a terra e céu. Tudo em todos. 21, 26. Então, olha lá, se sujeitou. Então Paulo, no dia seguinte, tomando consigo aqueles homens, purificou-se com eles e entrou no templo. Mas Paulo, Jesus já não tinha te ensinado que não era para guardar a lei de Moisés? Jesus já não tinha te ensinado que era para abandonar os costumes da lei? Mas por causa da pressão religiosa, por causa do legalismo, Paulo teve que se submeter, rapar a cabeça e entrar no templo religioso para cumprir os votos, notificando o cumprimento dos dias da purificação, quando seria feita a favor de cada um deles a respectiva oferta. Porque lá era assim, né, irmão? Tinha um voto, tinha um propósito, tinha que rapar a cabeça, tinha um jejum, tinha isso, e no final tinha a oferta exigida pela lei. Aí hoje o pastor diz assim, legalismo, olha, aqui nós não batizamos criança. Por quê, pastor? Porque criança não tem conhecimento de pecado, não tem consciência de pecado. Nós só batizamos adultos. Tá certo. Aqui nós apresentamos criança a quem? A Deus. Eu não batizo a criança, olha, presta atenção. É fazer Deus de bobo. É brincar com Deus. Eu não batizo a criança nas águas, porque a criança não tem consciência de pecado. Agora, eu apresento a criança a Deus, porque Deus não conhece a criança. Porque quando alguém vai apresentar você uma pessoa, é porque a pessoa não te
Conhece prazer, essa minha esposa, prazer, esse marido, prazer, seu filho. Ok, você não conhecia, agora está conhecendo. Então, eu não batizo a criança porque a criança não tem consciência de pecado. Ah, mas eu tenho que apresentar minha criança a Deus, é porque Deus não conhece. Senhor, aqui está meu filho, Senhor. É porque tu não conhece? Quando Deus disse para Jeremias, desde o ventre de tua mãe te santifiquei, te chamei como profeta? É porque Deus não conhece quando ele disse, e Paulo mesmo confessa isso, no ventre da minha mãe Deus já havia separado e me chamado pela sua graça. Não conhece quando Davi disse, ainda informe, no ventre da minha mãe, todos os meus dias foram contados? Mas irmão, mas a Bíblia diz que tem que apresentar a criança. Isso era no judaísmo. E quando apresentavam a criança, não era mulher, não. Era um menino. Menino. Não era mulher. Era um menino com 8 dias de nascido. Olha a regra. Era um menino, com 8 dias de nascido, que tinha que ser apresentado no templo lá em Jerusalém. Não é em qualquer lugar que se chama de igreja. E detalhe, quando apresentava a criança, pegava a navalha, chegava lá no pirulito do menino e cortava o pavio. Sem anestesia. Não tem criança que sofre daquele negócio de... Como é o nome disso aí? Fimose, né? Eu tive esse negócio uma vez. Mas não fui circuncidado, não. Aí, chegava lá na fimose, lá do menino, e cortava o menino com 8 dias de nascido. E depois disso, sabe o que é que fazia? Apresentava, segundo a lei, a oferta que Moisés exigia. 2 pás de pombo e uma rolinha. E agora, o pastor faz isso na igreja? Não. Pega a criança, levanta e diz, eu te apresento porque o senhor não conhece, vai embora. Está consagrado a Jesus. Aí teve um pastor famosão aí, que ele disse que consagrou as filhas dele a Deus. E ele pagou na época, se eu não me engano, 3 mil reais. Filha barata, né? 3 conto pela filha, para apresentar a Deus. Tudo errado, irmão, isso era costume do judeu. Jesus foi apresentado ao templo porque Jesus era um judeu e, segundo a lei, toda criança tinha que ser circuncidada. Jesus foi circuncidado, apresentado ao templo e ofereceram as ofertas por ele. E ele ensinou também que lá era assim, apresentava as ofertas. Quando alguém era curado, por exemplo, de lepra, lá no judaísmo, chegaram para Jesus, Jesus curou 10 leprosos, né? Só um voltou para agradecer. Quando voltou para agradecer, o que foi que Jesus fez? Vai lá, apresenta-te ao sacerdote e oferta pela tua purificação. Porque era assim no judaísmo. As pessoas estão judaizando a igreja dizendo que está pregando o evangelho. Paulo teve que se sujeitar, se submeter, porque ele estava ainda com a mente ainda legalista. Vamos terminar para não demorar muito, né? Atos 19, 4 e 5. Mas Paulo respondeu: João administrou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor. Em nome do Senhor. O que aconteceu aqui é que Paulo chegou em Éfeso e havia ali 12 discípulos. Só que esses discípulos, eles eram seguidores de quem? João Batista. Eles eram discípulos de João Batista, que agora estava em Cristo, porque João Batista, ele ministrava o batismo do arrependimento, para que cresça em Jesus. Então, aqueles 12 discípulos que estavam ali, eles foram batizados por João Batista, porque eles estavam esperando o Salvador, o Messias. Quando Paulo chegou lá, esses 12 discípulos estavam verdinho. Aí Paulo disse, vocês já receberam o Espírito Santo? Sabe o que eles disseram? Não, eu nem sei o que é isso. A graça diz que o Espírito Santo habita em você. Os 12 discípulos lá nem sabiam o que era o Espírito Santo. Aí Paulo disse, se vocês não sabem o que é o Espírito Santo, vocês foram batizados em quê mesmo? Nós fomos batizados em João Batista. Aí Paulo disse, certamente João batizou para o arrependimento. Aí Paulo chamou eles
ministrou o evangelho, eles foram cheios do Espírito Santo, por causa de um costume tradicional dos judeus, Paulo foi e mergulhou todo mundo de novo. Porque eles criam daquela forma. Tanto é verdade que quando Jesus manda Pedro pregar para Cornélio, em momento algum você vai ver Jesus dizendo: Pedro, pregue para ele e depois batize nas águas. Jesus só mandou ele ir lá pregar. Aí Pedro foi e começou a pregar. Pregou. Antes de terminar o sermão, a família de Cornélio, a casa de Cornélio, foram cheios do Espírito Santo. Começaram a profetizar, a falar em outros idiomas, tá? Tem nada a ver de língua de anjo. E aí Pedro olhou assim e disse: peraí, se eles, como nós, temos o Espírito Santo, receberam o Espírito Santo, então o que é que impede de que eles sejam batizados? Aí Pedro foi, colocou o batistério, né? E batizou todo mundo. Pergunta: Deus mandou batizar Cornélio? E por que Pedro batizou? Por causa do legalismo, a tradição que ele seguia. Por isso que Pedro batizou. Outra passagem, Filipe foi transladado de um lugar para outro e apareceu ali na carruagem, ali a caminho com o eunuco de Candace. E o eunuco estava ali lendo Isaías. E Filipe pegou a carona. Vocês estão entendendo aí o que vocês estão lendo? O que você está lendo? Aí o eunuco: como é que eu vou entender se ninguém me explica? Sabe qual é o problema hoje da religião? É porque não quer que ninguém explique. Sabia disso? O religioso é assim, ó. O legalista, ele pega uma Bíblia dessa, ele chega no carro, ele abre no Salmo 91 e coloca lá. Ele diz que aquele salmo ali é a proteção dele. Ele não leu o salmo, não entendeu o salmo, pode até ter lido. Tem uns que lê 7 e mais de 7 vezes. Ele pode até ter lido, mas ele não entendeu nada. Mas ele diz que aquilo é a proteção dele. Por quê? Porque ele é místico. O legalista místico, ele acredita na Bíblia simplesmente pelo fato de ter esse nome aqui, ó. Bíblia Sagrada. Mas não tem nada de sagrado aqui se você não extrair as verdades de Cristo contidas aqui. Porque, na verdade, isso que você chama de Bíblia Sagrada, Roma deturpou tudo e os tradutores perverteram totalmente. Tem muito erro que você não pode dizer aqui que é Deus que está falando, porque muitas passagens aqui foram adulteradas e colocadas que nunca existiu na verdade. Então você tem que conhecer. Jesus disse que era para examinar as Escrituras, examinar, estudar, conhecer, ou pelo menos ouvir alguém que conheça. Mas o religioso não gosta de ouvir. Para ele tanto faz se o pastor vai ler, vai explicar. Porque eles odeiam um sermão ensinado, explicado. Eles gostam apenas de dizer: segura a chave aí, Deus manda te dizer que nada te faltará. Só isso. Então Paulo batizou aqueles discípulos, porque essa era a mente de Paulo. Vamos lá, Atos 16, 1. Olha aí. Chegou também em Derbe e Listra. E eis que estava ali um certo discípulo, olha lá, um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Timóteo era filho de uma judia crente, mas o pai de Timóteo era grego. E aí tem um problema. Para um estrangeiro ou alguém que tinha uma outra descendência servir a Deus, segundo o legalismo dele lá, tinha que ser circuncidado. E aí o que é que Paulo vai fazer? Se submeter de novo a jugo de escravidão. Olha lá. 3. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando o circuncidou. Paulo mesmo cortou lá o pirulito do guri. Do homem já, né? Que já era Timóteo, homem. Não era mais, nem criança. Mas por ele ter pai grego,
Paulo teve que circuncidar. E circuncidou por quê? Porque Paulo estava seguindo a lei de Moisés? O circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Paulo só circuncidou Timóteo por causa dos judeus. Paulo não precisava circuncidar. Paulo não precisava batizar aqueles crentes lá de Atos 9. Paulo sabia que o Espírito Santo é o batismo da igreja. Mas ele teve que fazer por causa da consciência fraca dos irmãos. É por isso que ele fala na carta aos Romanos, capítulo 14, vocês que é mais forte, suportai os mais fracos. Quem come carne, não julgue quem come legume. Porque para todos, Deus morreu. Ou seja, a sua vida que está na graça pertence a Deus. Mas a vida daquele que está no sistema religioso, guardando o sábado, dando dízimo e com medo do diabo, também pertence a Deus. Se você tem oportunidade para ensinar, ensine. Mas não precisa também dizer que é tudo perdido, que vai para o inferno, que isso. Não, amado, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá bom? Nós estamos falando aqui de nível de consciência, de entendimento e de maturidade espiritual. Amém? Então Paulo teve que circuncidar Timóteo. Nós vamos ver na próxima semana, no terceiro céu, Paulo com a mente do terceiro céu, ele vai dizer na carta aos Gálatas, que nem por uma hora ele se sujeitou aos irmãos judeus. Nem Tito, sendo grego, diferente de Timóteo, Tito era 100% grego. Nem Tito, sendo grego, foi persuadido a circuncidar. Timóteo, Paulo circuncidou. Tito, Paulo não circuncidou. Sabe por quê? Porque no tempo de Tito, a mente de Paulo já era uma mente do altos céus. Olha aí. Atos 16:4. Quando iam passando pelas cidades, entregavam aos irmãos para serem observadas as decisões que haviam sido tomadas pelos anciãos em Jerusalém. Ou seja, Paulo pregava o evangelho para os gentios, para os judeus recebiam a palavra que Paulo estava pregando, e Paulo ensinava, olha, não precisa guardar sábado, olha, não precisa circuncidar mais, olha, o batismo foi na cruz. Mas Paulo tinha que prestar conta ao homem. Ele pregava, mas tinha que entregar esses irmãos aos apóstolos e os anciãos da igreja em Jerusalém. Ou seja, Paulo estava fazendo aquilo que Deus mandou, mas havia ainda na vida de Paulo tutores. Havia na vida de Paulo alguém que conduzia Paulo, ou seja, alguém que manipulava a mente de Paulo, que dizia, Paulo, rapa a cabeça, Paulo, batiza, Paulo, circuncida Timóteo porque o pai dele é grego. E Paulo fez tudo isso até que 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 14 ao 16. Isso é assunto para a próxima mensagem. Dou graças a Deus que a nenhum de vós batizei. Graças a Deus. Que a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. É verdade, batizei também a família de Estefanas, ou Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. E no versículo 17, eu não coloquei aqui? Não. No versículo 17, Paulo disse, porque Cristo me enviou não para batizar, porque Cristo me enviou não para circuncidar, porque Cristo me enviou não para rapar a cabeça e fazer voto na igreja, porque Cristo me enviou não para levantar campanha de jejum e oração 12 horas da noite, porque Cristo me enviou não para colocar a mão na tua cabeça e dizer que agora eu te abençoo, porque Cristo me enviou não para derramar óleo na tua cabeça, porque Cristo me enviou não para batizar, mas para pregar o evangelho do Cristo ressuscitado, que diz que você está perfeito. E aqui ele completa dizendo, 1 Coríntios
13:11. Quando eu era menino, pensava como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, ele está falando aqui de uma conotação espiritual, não está falando nada de crescimento biológico natural. Eu era menino aqui, é isso que Paulo estava dizendo. Quando eu era menino, eu persegui a igreja e ajudei a matar Estevão. Primeiro céu, respirava a morte. Quando eu era menino, eu fui instruído. Olha que mente, olha para isso, viaja agora aqui. Quando eu era menino, eu sentava, eu pegava a carta dos sumos sacerdotes para ir a Damasco perseguir a igreja. Quando eu era menino, eu entrava nas casas, arrastava as mulheres e os homens e enfiava tudo atrás das grades, em nome de Deus. Quando eu era menino, eu era cego. Quando eu era menino, eu era conduzido por outras pessoas. Quando eu era menino, Ananias teve que colocar a mão na minha cabeça e orar para que eu tivesse a visão restaurada. Quando eu era menino, eu jejuava. Quando eu era menino, eu fazia isso e aquilo outro. Mas logo que cheguei a ser homem, terceiro céu, revelação da graça na mente de Paulo. Logo que cheguei, acabei com as coisas de menino. Quem acabou aqui com as coisas de menino? Quem acabou com as coisas de menino? Amém? Graça e paz!